Durante uma viagem de trem em 1959, Hellboy aproveitava o momento de descanso, quando um som incomum chamou sua atenção. Ele interrompeu seu cigarro, desconfiado, perguntou a colega Bob Joson se também havia escutado aquele ruído estranho. Bob Jo não deu importância ao comentário, e outro agente brincou que nada conseguia assustar Hellboy. Sem dar ouvidos à provocação, ele reforçou que estava ali para garantir a segurança de uma carga misteriosa durante o trajeto até Fairfield. Sentando-se sobre a caixa, manteve-se atento. Curioso, um dos agentes questionou o que havia dentro. Bob Jo então revelou que transportavam uma Firevise, uma aranha extremamente perigosa, envolta em lendas que afirmam conter uma entidade maligna e estar conectada a diversos eventos sobrenaturais. Pouco tempo depois, Hellboy ouviu o som novamente. A caixa se rompeu, e a criatura escapou, atacando brutalmente um agente. O pânico tomou conta do vagão. Bob Jo recuou, deixando espaço para Hellboy agir. Um forte solavanco quase arremessou Bob Jo para fora do trem, mas Hellboy conseguiu salvá-la a tempo. Ele sacou sua arma, pronto para enfrentar a criatura, mas o trem descarrilou, indo parar em meio à floresta. Mesmo feridos, Hellboy e Bob Jo se levantaram e iniciaram a busca pela aranha entre as árvores escuras e silenciosas da mata. De repente a aranha embosca Hellboy. Ele tenta revidar, chegando a apunhalá-la com um galho, mas a criatura continua resistindo. Quando a criatura começa a encolher, Hellboy vê sua chance de capturá-la, mas ela escapa novamente. Bob Jo percebe que estão nos Apalaches onde tais criaturas são comuns. Bob Jo se sente derrotada e Hellboy sente uma presença sombria espreitando nas colinas, como se algo sinistro os observasse. Ele se lembra de histórias que seu pai lhe contou sobre um ser conhecido como o Homem Torto. Hellboy fica convencido de que os sons estranhos que tem ouvido é dessa criatura. Bob Jo sugere que encontrem um telefone para pedir ajuda, e os dois se dirigem a uma casa próxima quando uma criança o vê, acredita que ele é um demônio e corre. No entanto, a mulher da casa o reconhece como agente do governo. Bob Jo explica que sofreram um acidente e pergunta se tem telefone, mas a mulher diz que não. Ela os convida a entrar, onde vem uma criança deitada no chão, febril e doente. Hellboy sugere levar a criança a um médico, mas a mulher explica que o menino não sofre de uma doença comum. O garoto está amaldiçoado, possuído por uma bruxa local chamada Cora Fisher. Logo depois, Tom Ferrell chega à casa, explicando que a criança jogou pedras na casa de Cora, enfurecendo-a. Em retaliação, Cora amaldiçoou o menino. Tom mostra uma bola de bruxa que encontrou no local, um objeto poderoso ligado a feitiços perigosos. Após saírem da casa, Tom se oferece para ajudar a encontrar Cora. Ele explica que antes de se tornar uma bruxa, Cora foi sua amiga. No entanto, alerta que a única forma de curar o menino é encontrando o feitiço correto. Tom planeja visitar sua mãe antes de continuar a busca, mas logo recebe a notícia trágica de que ela faleceu. Bob e Joe se aproximam de Tom e perguntam se Cora sabe algo sobre criaturas como a aranha que escapou. Ela também pergunta se podem se juntar a ele na busca pela bruxa. Hellboy inicialmente recusa, ameaçando demitir Bob e Joe se insistir. No entanto, ela o convence e eles partem em busca de respostas. Em outro lugar, uma velha conversa com um corvo que parece ser mais que um pássaro comum. Com voz rouca, o corvo pergunta como fazer sua própria bola de bruxa. A velha explica que é preciso ferver partes de animais e fios de cabelo humano para preparar uma poção potente. Finalmente, chegam à casa de Cora, mas a bruxa não responde. Decidem entrar e encontram um lugar deserto. Tom revela que ele e Cora eram mais que amigos no passado. Ao explorar a casa, descobrem restos de animais e evidências de rituais. Encontram uma porta que leva a um porão cheio de bolas de bruxa. Enquanto isso, Bob e Joe sobem as escadas e encontram um cadáver, mas é apenas a pele vazia de Cora, indicando que ela deixou seu corpo. Enquanto esperam, Hellboy compartilha parte de seu passado, admitindo que sua mãe também era uma bruxa, embora nunca tenha desejado conhecê-la. Tom revela que, há 15 anos, teve um encontro com um demônio. Na época, tinha sentimentos por uma mulher chamada F, e a escolheu em vez de Cora. Essa mulher tentou atraí-lo para a magia negra, mas Tom resistiu. Um dia,
Enquanto limpava um osso de gato no rio, ele encontrou uma figura aterrorizante chamada o Homem Torto. Segundo Tom, esse homem já foi humano e lutou nos dois lados da guerra civil. Ele acumulou riqueza explorando os outros, mas sua ganância o amaldiçoou. Após sua execução, foi transformado em um coletor de almas para demônios, destinado a reunir almas por 1 centavo, com a promessa de recuperar sua fortuna perdida. Tom conta que esse encontro assustador com o Homem Torto o levou a deixar F e se alistar no exército. Durante a guerra, percebeu que nada podia feri-lo no campo de batalha, mesmo nos ataques mais brutais. Atribuiu essa sorte ao osso de gato que F lhe deu como amuleto protetor. Enquanto isso, um guaxinim entra na casa e rasteja para dentro da pele vazia de Cora, restaurando seu corpo e alma. A bruxa revive imediatamente, soltando um grito assustador. Hellboy quer atirar em Cora, mas Bob o impede. Eles decidem descer enquanto Tom tenta acalmar a bruxa recém-revivida. Momentos depois, Cora revela sentir culpa pelo que aconteceu à criança e confessa que já teve uma família, mas seu marido e filho se foram. Tom mostra compaixão e sugere que ela descanse, mas Cora, inquieta, sente que algo a observa e a porta se abre subitamente. Hellboy sai para investigar e encontra uma mulher coberta de sangue se aproximando. É a bruxa F, estranhamente alegre ao conhecer Hellboy, e ele comenta que a única forma de saber a idade real de F seria cortar suas pernas. Tom avisa Hellboy que F sabe quem eles estão procurando. A bruxa diz que tem torturado Cora e lembra que tem negócios inacabados com o Homem Torto. Hellboy avisa que se o Homem Torto quer coletar almas, terá que passar por ele. A bruxa revela a Tom que transformou seu pai em um cavalo para se divertir durante sua ausência. E na sequência, a bruxa flutua e o cavalo cai subitamente. Tom corre para libertar seu pai, mas assim que ele é restaurado, morre nos braços de Tom. Nesse momento, um inseto pica Cora, fazendo-o desmaiar, e Hellboy mata o inseto venenoso. Enquanto descansam, Hellboy tem um pesadelo com sua mãe Sarah, uma bruxa que foi queimada na fogueira. Ao amanhecer, o grupo se prepara para continuar a caça ao Homem Torto. Hellboy oferece ajuda a Tom, mas ele recusa, dizendo que carregar o corpo de seu pai era um fardo que precisava suportar sozinho. Enquanto continuavam a jornada, Bob Johnson conversava com Cora, que ainda atormentada, explicou que anos atrás vendeu sua alma a um demônio, o que a condenou a ser perseguida pelo Homem Torto e por F. Enquanto avançavam, o grupo foi subitamente interrompido, quando Tom notou que Cora havia desaparecido. Eles a procuraram até que Hellboy a encontrou flutuando na floresta densa. Lá viram uma cobra subindo pela perna de Cora e entrando em sua boca antes de morder seu pescoço. Sem hesitar, Hellboy interveio puxando a cobra, mas o réptil o atacou violentamente. Ao mesmo tempo, Cora, agora possuída, atacou Hellboy. No entanto, ele conseguiu afastá-la e matou a cobra. De repente, Hellboy desmaiou e teve uma visão, onde viu Cora entrando em uma igreja e a seguiu. Cora revelou que a mulher flutuando diante deles era a mãe de Hellboy. Nesse momento, um grande corvo desceu e disse a Hellboy que sua mãe havia se entregado totalmente ao diabo. Desse sacrifício, ela gerou um filho com um anjo caído, destinado a trazer caos e destruição ao mundo dos humanos. Quando Hellboy acordou da visão, estava um pouco confuso e Tom percebeu que Cora havia morrido, e seu corpo afundou na terra. O grupo continuou até chegar a um cemitério, onde Tom planejava enterrar seu pai. Ele entrou em uma igreja para falar com o padre Watts, que, embora cego, reconheceu sua voz. O padre mencionou que uma garota havia falado da chegada de Tom, porém, quando apontou onde ela estava, viram apenas uma cadeira vazia. Tom percebeu que a voz que o padre ouvirá era de Cora. Ele disse ao padre que veio enterrar seu pai no lugar adequado e declarou sua intenção de confrontar o Homem Torto. De repente, dezenas de bruxas apareceram ao redor deles. Cora sentou-se ao lado de Tom e expressou sua disposição em sacrificar-se para evitar mais mortes. O padre os alertou que, se pretendiam enfrentar o Homem Torto, deveriam fazê-lo durante o dia, pois a entidade é mais poderosa à noite. Hellboy notou que ainda tinham algumas horas antes do pôr do sol, mas, sem aviso, o sol se pôs e o padre disse: "Estamos no tempo dele."
À distância, viram bruxas esperando o momento certo para atacar. O padre começou a rezar, enquanto Bob e Joe proferia palavras de um poderoso feitiço, fazendo seus óculos tremerem. O padre lembrou Hellboy de ter fé no poder de Deus. Hellboy respondeu que preferia estar preparado como o bom samaritano recarregando sua arma. De repente, Tom se assustou ao sentir a mão de seu pai tocá-lo. No entanto, era F tentando se comunicar de fora, avisando que todos na igreja morreriam por causa de suas ações. Tom saiu para ver as bruxas se preparando para receber a chegada do Homem Torto. O Homem Torto pergunta a Tom se ele havia retornado para vê-los, pois era hora de reivindicar o osso da sorte que ele possuía, junto com sua alma. Hellboy impediu Tom, lembrando que, embora o Homem Torto parecesse desesperado, ele não desistiria facilmente. O Homem Torto ofereceu salvar a mãe de Hellboy em troca de sua alma. Furioso, Hellboy atirou nele, mas a entidade desviou facilmente e usou seu poder para atravessar as barras da igreja e empalar Hellboy. Bob e Joe Som correu para ajudar, conseguindo arrastá-lo de volta para dentro. Enquanto isso, F começou a torturar Tom, e o Homem Torto tentou persuadir o padre a entregar Tom em troca de dinheiro. Bob e Joe removeu cuidadosamente a barra do peito de Hellboy, e o Homem Torto prometeu restaurar a visão do padre, mas o sacerdote rejeitou a oferta e começou a rezar. Então, o Homem Torto decidiu levantar os mortos de suas tumbas, mesmo sabendo que não podiam entrar na igreja. Hellboy estava determinado a enfrentar os zumbis, mas Bob e Joe tentou convencê-lo a permanecer deitado devido às suas graves feridas. De repente, um caixão atravessou as portas. De dentro, emergiu uma mulher movendo-se de forma estranha, tentando beijar o padre. Hellboy interveio, sugerindo que ela beijasse o chão em vez disso. Enquanto o Homem Torto continuava a ressuscitar mais mortos, Hellboy começou a atirar nos zumbis para mantê-los afastados. Logo, o pai de Tom ergueu-se de sua sepultura e o atacou. Hellboy batalhava contra os zumbis enquanto Tom foi forçado a matar seu próprio pai. O padre, abalado, orou a Deus para que sua visão fosse restaurada, e ao mesmo tempo pediu a Tom que entregasse o osso de gato. Tom concordou em usá-lo como arma. O sacerdote assegurou que o osso continha magia que poderia liberar seu poder. Então, ele desenhou uma cruz em uma pá e a entregou a Hellboy, dando-lhe, assim, o poder para enviar os zumbis de volta às suas tumbas. Hellboy deixou a igreja e confrontou o Homem Torto, atacando com a pá mágica, gerando uma explosão de luz. Quando o dia amanheceu, o inimigo se transformou em um pássaro e voou para longe. Hellboy viu nisso a chance perfeita de explorar a fraqueza do Homem Torto e finalizar a missão. Ele pediu a Bob e Joe que encontrasse um telefone, mas ela escolheu ficar com o padre. Enquanto isso, Tom e Hellboy continuaram sua jornada rumo à casa do Homem Torto. Na igreja, o padre mencionou que as colinas pareciam vivas, com inúmeros túneis agindo como veias, formando um tipo de sistema circulatório. Bob e Joe sugeriu que destruir essa rede poderia enfraquecer ou ferir o Homem Torto, pois poderia ser a fonte de seu poder. Sem explosivos, ela decidiu usar a magia que conhecia. Então perguntou por que uma das entradas da mina estava danificada perto da igreja. O padre explicou que simbolizava um vínculo entre o inferno e a terra. Ele propôs bloquear e acompanhou Bob e Joe até a mina, carregando a pá mágica. Enquanto isso, Hellboy e Tom chegaram à casa do Homem Torto e descobriram fotografias sinistras, incluindo uma de uma cobra emergindo do corpo de Cora. Também encontraram muitas bonecas, e quando Hellboy chutou uma parede, o som de um bebê chorando ecoou pela casa. Hellboy se preparou para investigar a origem do choro, mas ao abrir a porta, o som parou abruptamente. Lá dentro encontraram uma mesa repleta de pratos luxuosos e a comida apodrecida. Quando Hellboy olhou para trás, Tom desapareceu e reapareceu em outro lugar. De volta à mina, Bob Jossong e o padre desceram. Logo a cruz na pá do sacerdote começou a brilhar intensamente. De repente foram cercados por milhares de corvos, forçando-os a fugir. O padre ficou para trás para dar tempo a Bob e Joe escapar, mas foi levantado no ar enquanto os corvos arrancavam seus olhos e assumiam o controle de seu corpo. Ao mesmo tempo, Hellboy atravessou uma porta e se encontrou em uma vasta escuridão, iluminada apenas pelas chamas ao redor de sua mão.
Tom continuou explorando a casa e encontrou F, que tentou encantá-lo relembrando momentos que passaram juntos. Tom usou o osso de gato para tentar feri-la, mas F desviou e fugiu pela janela. Enquanto isso, Hellboy libertou sua mãe das chamas. Ela expressou culpa por ser um peso para ele, mas Hellboy respondeu friamente que não sentia afeição e que se dependesse dele a deixaria queimar. Sarah implorou que ele terminasse com sua vida para libertá-la, mas Hellboy recusou, preferindo se sacrificar em vez dela. Logo, ele se viu preso novamente nas paredes da casa e reunido com Tom. Hellboy reconheceu que caíram numa armadilha dos inimigos para forçá-lo a tirar a própria vida. De volta à mina, Bob Joe tentava escapar quando encontrou a pequena aranha que havia perdido antes. Bob Joe começou a orar, lembrando-se do dia em que seu pai morreu e focando no quarto branco do hospital onde ele havia falecido. Com isso, conseguiu superar a aranha perigosa. Depois viu o pequeno inseto no chão, prendeu-o em um frasco de vidro e conseguiu escapar. Enquanto isso, Hellboy desceu as escadas com Tom e foram imediatamente atingidos por um odor fétido. Hellboy pediu que Tom esperasse enquanto investigava. Ele logo encontrou o homem torto devorando algo. Hellboy aproveitou para disparar vários tiros, mas ele desviou de todos. Ao mesmo tempo, Bob Joe tropeçou em uma poça que apagou sua lanterna, mas um caminho luminoso a guiou em direção a um jovem. Na casa, Tom ouviu ruídos estranhos e viu Hellboy sendo arremessado contra uma parede, lutando contra uma força invisível que o derrubou. O homem torto aproveitou a fraqueza de Hellboy, cuspindo vermes em seu rosto, que começaram a devorá-lo, mas agindo rapidamente, Tom interveio e vendo-o enfraquecido, lançou uma esfera de bruxa na boca dele, fazendo-o engasgar. Aproveitando o momento, Hellboy se levantou e jogou o homem torto escada abaixo, espalhando centenas de moedas que ele havia acumulado ao longo dos anos. O homem torto, mesmo sofrendo, deu risada, garantindo que todos enfrentariam sofrimento eterno no inferno, e assim Hellboy disparou o tiro final que destruiu o homem torto. No caminho de volta, Hellboy explicou que a obsessão do homem torto pelo osso de gato de Tom era apenas uma distração, pois o verdadeiro poder estava dentro do próprio Tom. De repente, ouviram a voz de F escondida entre as árvores, agora sem seu mestre, estava velha e enfraquecida, e pagaria pelos seus crimes. Hellboy ouviu o vento avisando sobre a sua amiga, e encontrou Bob e Joe inconsciente na igreja destruída. Bob e Joe acordou e conseguiu capturar a aranha, avisando a Hellboy que poderiam completar a missão. Eles finalmente encontraram um telefone e contataram sua agência, que os buscou de helicóptero. Enquanto isso, Tom transformou F em um cavalo, deixando uma mensagem de aviso em seu corpo. Terminando assim, Hellboy e o Homem Torto. Filme de ação, fantasia e terror de 2024.